Bem, bom dia a todos, bom domingo. Já quero dizer a vocês, para vocês terem uma boa semana, porque é o que importa para que a gente possa estar mais e mais aprendendo, né, com as lições da vida. Bem, meu nome é Adriana Machado, meu nome inteiro é grande, é Adriana Machado Andrade Silva. E aí, para não ficar tão grande, eu deixei Adriana Machado. Sou mãe, sou filha, sou tantas coisas nessa vida, né? E estou médium desde sempre, como disse Roberta, né? Minha família era metade espírita, metade católica, então eu tive no início dessa minha vida, eu tive a experiência nesses dois campos maravilhosos, né? Que é o catolicismo e o espiritismo. Mas quando eu tive um pouco mais de maturidade, eu pude fazer a escolha de seguir pelo espiritismo e comecei mediunicamente a trabalhar com 17 anos de idade, né? Digo que eu não fui pela dor, eu fui por amor, porque eu sempre tive muita admiração pelos trabalhadores mediúnicos, pela tarefa que eles realizavam, pelo consolo que eles levavam. Então, eu quis fazer parte disso. E fiquei assim muito feliz quando a espiritualidade ela veio me trazendo novas propostas, né? Que é essa de ser escritora. Mas é isso, eu já fui advogada, eu não advogo mais em razão de novas propostas de vida. E é isso, é essa que eu sou mais ou menos. A gente é um pouquinho disso realmente, né? De estar mãe, de estar filha. Às vezes nós queremos ser mãe, mas às vezes nós queremos ser filhas também. Aquelas Verdade, que recebem o colo e que às vezes está para dar o colo, às vezes está para receber o colo, né? verdade. E a vida e a espiritualidade, elas não nos dão vários desafios. É E verdade. quando a gente começa a entender um pouco mais sobre o espiritismo, isso dá uma responsabilidade muito grande. Ao contrário do que as pessoas pensam, não é uma questão de comodismo. Ah, eu sou espírita, então deixa que eu não resolver agora, eu resolvo na outra vida. Ou então, que a gente é pacífico. Ah, é isso porque Deus quis assim e pronto. Não é nada disso, né? Não, Muito pelo contrário. verdade. E essas oportunidades que eles nos dão é justamente essas situações. Por exemplo, para mim era muito difícil achar que o centro funcionaria virtualmente. Mesmo chegando a pandemia, nós somos um centro pequeno, num grupo pequeno, e nós ficamos um tempo sem se falar, depois nós fomos nos comunicar por fazer todo mundo a vibração na mesma hora, depois bate-papo no WhatsApp, e aí depois o Bom Chiquinho, que é meu sobrinho, que é o Luiz Fernando, que já tem um grupo formado, umas pessoas, ele falou para mim, Tata, vai que dá. E eu pensei, e se não der? Ele falou, vai, que você vai se surpreender. E realmente é uma surpresa muito grande, um desafio e uma responsabilidade. Com Porque às vezes certeza. você vai falar com uma pessoa, mas o seu vídeo vai ficar ali gravado. É E verdade. aí outras pessoas vão ver depois. Então, eu penso na responsabilidade que é você passar o seu conhecimento com sabedoria, e isso te motiva, te obriga, por outro lado, a estudar, né? Você É tem que ir atrás, você verdade. não vai lá falar qualquer coisa para todos ouvirem e deixar gravado. Não, você falou isso, tá aqui, né? Baseado em quê, né? Vivendo o Aham. quê? Então, é muito emocionante você abrir a tela e de repente alguém que você não acha que você não vai conhecer e você conhecer de perto. Você acha que algum escritor vai querer conversar comigo? E é uma surpresa muito grande quando cada escritor aceitava. Falando, nossa, os escritores aceitam conversar. Parecia Uai, um mundo.
completamente diferente, né? Então, É porque somos pessoas normais, querendo levar para as outras pessoas aquilo que nos consola, não é? E, de uma certa forma, é tão gostoso quando a gente pode estar conversando com pessoas novas, porque a gente aprende muito mais, juro, a gente aprende muito mais do que qualquer outro. Então, assim, para mim, é uma honra quando eu sou chamada para conversar. Primeiro, apesar de eu ser muito tímida, eu adoro conversar com outras pessoas, aprender ideias diferentes, a obviedade do outro, que muitas vezes se torna óbvia para mim só porque eu estou conversando com você. Então, para mim é uma honra. E eu penso assim, né? O escritor, o que ele é, né? O que ele traz para a gente. Vocês entram dentro da nossa casa. Quando eu pego um livro para ler, parte de você está aqui comigo. E aí entra na minha casa, no meu lar, mas também entra na minha casa mental. Porque através de uma leitura eu vou para vários lugares. Eu conheço várias regiões, então às vezes lugares a gente conhece do que o escritor passou, né? E então isso é muito muito mágico, né? Muito mágico. Verdade. Por outro lado, a gente vinha antes de uma geração do que o padre falava, o pastor falava, o escritor falava, era aquilo. E hoje a tecnologia me traz uma sensação assim, ó. Não, a Adriana colocou uma coisa no livro que eu não concordo, eu vou lá, pesquiso imediatamente e vejo se é aquilo ou não. Então, tira um pouco essa responsabilidade completa das pessoas que estão nos passando a informação e aumenta a minha responsabilidade e compromisso de procurar se aquilo é verdade ou não. A verdade absoluta ela vai se diminuindo até pelas questões de modernidade de tecnologia. Eu não preciso mais aceitar o que cada um fala sem ter onde pesquisar, porque antes a gente tinha um livro, uma enciclopédia, que às vezes as pessoas não tinham acesso a uma biblioteca, uma coletânea de informações, não tinham acesso. E hoje não, hoje o acesso está ali na sua mão, né? Você pode falar alguma coisa sobre o espiritismo, sobre qualquer assunto, e eu não concordar, eu achar que não é aquilo, e eu imediatamente pesquisar e ou caminhar com você, ou discordar dentro disso, né? Estando em qualquer lugar, né? Estando em qualquer lugar, né? Mas você sabe que você falou uma coisa que não é assim que eu sinto, não. Eu sinto que a minha responsabilidade como escritora mediúnica, por favor, hein? Sou escritora mediúnica. A minha responsabilidade como escritora, em razão dessa facilidade da pesquisa, ela se torna maior. Então, assim, a ideia de que às vezes você escreve alguma coisa, às vezes o espírito, ele chega, ele nos traz uma informação. E uma informação que a gente não conhece, muitas vezes nos faz, não é duvidar do espírito, mas é buscar uma pesquisa para a gente conseguir melhor explicar isso para as pessoas. Entende? Então, assim, não sei, eu não sei os outros, mas eu, por exemplo, na hora que o Ezequiel, o Jefferson, eles começam a falar as coisas que eu não entendo, eu falo assim, você tem certeza disso? E tem umas situações que eu até pergunto à minha irmã, que ela é médica, né? Eu falo assim, vem cá, Ezequiel falou isso, tá certo? Ela falou assim, não, tá certo. Eu falei, então tá bom. Você consultar alguém, né? E eu vejo ao longo desses bate-papos com escritores que o processo é muito individual para cada um. Verdade. A escrita é muito individual, não tem assim, ó, todos levaram uma regra, chegaram nesse ponto, e quando chega desse ponto, dali para frente vai. Não, a história de vida de cada um é uma, a bagagem é uma, e essa conexão com os mentores que vão ditar o livro, também para cada um é uma. E aí eu queria que você contasse um pouco de como esse processo aconteceu com você. Como que surgiu, porque quando a gente pensa assim, ó, por exemplo, eu nasci dentro de uma família espírita, ponto.
mas aí eu me tornei uma escritora. Esse dá um boom, né? Como que aconteceu esse processo? Eu vou deixar para você contar para a gente como foi isso. Eu gosto muito de falar um pouquinho das dificuldades. Porque às vezes as pessoas, elas veem um escritor que tem 1, 2, 3 livros publicados, e às vezes a pessoa chega e fala assim, ah, eu nunca vou conseguir isso. E isso não é verdade. Vou começar um pouquinho do início. Eu, em 1998, ou seja, no século passado, eu recebi a visita de Ezequiel, que é um dos autores espirituais que trabalha comigo. E ele me fez uma proposta da gente estar escrevendo um livro. Esse livro nós escrevemos durante uns 3 anos. Na época eu advogava, eu tinha meu tempo muito limitado e nós começamos também a treinar, porque também não é só você chegar e começar, né, a escrever. Você tem que ter um treinamento. Quando eu achei que o livro estava pronto, eu olhei para ele e falei assim, agora está pronto, né? Ele falou assim, não, agora nós vamos fazer a revisão do livro. Aí começa tudo de novo. Por quê? Porque muitas vezes, na hora que ele está te passando as informações, pelo menos comigo, na hora que ele estava passando algumas informações, algumas coisas, até pela minha pressa, pela minha ansiedade, qualquer coisa, ia, passava e eu não anotava. Então, assim, a revisão do livro comigo, eu faço quase 3, 4 vezes, até que ele fique pronto. E como os meus livros eles são meio grossinhos, então imagina o nível, né, que você fica revisando ali. E eu digo que eu sou muito cri-cri. Os meus amigos falam que Ezequiel e Jefferson sofrem comigo, porque, nossa, eu falo, não, isso aí eu não concordo não, como assim? Não vai ficar assim não, não aceito ele, calma, Adriana, calma que você vai entender lá na frente. Aí eu sigo com eles. Mas, então, em 98, nós começamos o treinamento. Desse treinamento surgiu um livro chamado Onde Tudo Começou. Esse livro, para mim, é o meu xodózinho, porque foi o primeiro. Só que aconteceu uma coisa. Imagina, em 98, os nossos computadores não eram tão bons assim, né? E os nossos disquetes, porque na época era disquete, também não eram lá essas coisas. E aí, o que aconteceu? Meu computador pifou, um computador que estava o livro pifou, o disquete que eu achava que estava não funcionava, e eu olhei e falei assim, não acredito que eu perdi esse livro. E eu fiquei assim, durante 5 anos, eu ficava sempre assim, ai meu Deus, eu não acredito que eu perdi aquele livro, eu adorava o livro, aquelas coisas todas. Depois de 5 anos, eu descobri esse livro num CD. Eu nem sei te dizer como é que foi que esse livro foi gravado no CD. Eu acho que foi espiritualidade, porque, né, estava no disquete, como é que pode? Mas eu achei num CD que estava num cantinho, assim, de uma gaveta. Eu fui fazer uma arrumação. Na hora que eu vi o CD, eu falei assim, eu não acredito, o livro está aqui. Aí, na hora que eu abri o CD, realmente ele estava lá. Foi o primeiro livro publicado, não pela editora do Flor, ele foi publicado pela minha casa espírita. Por quê? Porque na época eu já estava começando a escrever o Perdão, a Chave para a Liberdade. E eu falava assim, gente, eu estou muito desanimada. Por quê? Porque a gente escreve o livro e fica na gaveta, né? Poxa vida! E eu já tentei algumas editoras e as editoras nem quiseram ver o livro, né? Nem quiseram saber e tal. E aí, um amigo meu que participa lá da nossa casa, ele chegou para mim e falou assim, Adriana, eu amo os livros da editora do Fô. Você já entrou em contato com ela? Eu falei, não. Ele falou, mas nós vamos entrar. E aí nós entramos em contato. Claro que a espiritualidade sempre está envolvida nesses processos, né? Maria José entrou em contato conosco, ela quis ver uma obra minha, e aí eu fiquei. Eu mando Onde Tudo Começou, que, né, foi o primeiro livro que todo mundo diz que gostou, ou eu mando esse outro, que era o Perdão, que ninguém leu, só eu. Eu tinha acabado, assim, 1 mês antes eu tinha acabado o livro. Aí eu falei assim, vai o Perdão, vamos ver o que vai dar. E aí a editora amou o livro, e aí ela resolveu publicar o Perdão, a Chave para a Liberdade.
Depois disso, ela me deu um prazo, tipo 1 ano. Adriana, você em 1 ano você me produz outro e tudo mais. Aí o que aconteceu? Veio essa pandemia, né, que foi bem difícil por várias questões. E aí o Ezequiel chegou para mim e falou o seguinte: Adriana, eu gostaria de pegar onde tudo começou e eu quero fazer uma revisão do livro, eu quero ampliar esse livro. Aí eu fiz assim, gente, eu fiz igual criança. Não quero, não quero. O livro já está perfeito, eu não quero. Eu acho que já está ótimo, por que vai mudar? E eu não queria de jeito nenhum. E aí foi nessa hora que ele falou assim: Adriana, confia em mim. Coitado, gente, eu tenho uma pena de Ezequiel. Mas aí nós fizemos. E aí, o Onde Tudo Começou, que era um livro de 200 páginas, se tornou nesse livro aqui, ó. Um Jovem Médium, que foi o último livro agora que foi publicado pela editora do For. Deixa eu ver aqui, que eu nem sei quantas páginas tem Um Jovem Médium, mas eu acho que é 300 e tantas. Quer dizer, imagina o quanto ele foi ampliado. Tem 350 páginas. Quer dizer, imagina o que ele fez nesse livro. E aí, Roberta, foi o grande aprendizado que eu tive na vida. Meu pai, ele sempre dizia o seguinte: que nós possamos ser a nossa melhor obra-prima. Ele sempre falou isso. E aí eu percebi que a cada dia nós podemos pegar uma obra-prima e transformar em uma outra, muito melhor. Não vou dizer para você que hoje, se ele pegasse esse livro, ele faria um outro melhor, talvez nem precisasse. Mas ele me mostrou que a gente pode fazer coisas lindíssimas com algo que, ao nosso ver, parece perfeito. E isso veio para mim, a Adriana, que muitas vezes acha que tem uma verdade que já está absoluta e, de repente, ela só está relativa, né? Então é isso, a editora do For, ela me abraçou, graças a Deus, eles são pessoas fantásticas, sabe? Nossa! E aí nós estamos aí publicando os livros que Ezequiel e o Jefferson estão aí, ó, nos trazendo. Falei muito, desculpa. Esse contexto é muito emocionante, né? Porque o aprendizado começa aí. Às vezes a gente não quer mexer, eu como leitora, às vezes eu leio um livro e estou numa parte que eu falo, não quero que isso aconteça. Não pode, não vai, e de repente não é isso que eu queria. E às vezes o escritor também, às vezes, tem, não é muito mexer. Deixa do jeito que está. E vem alguém que te mostra que não é melhor ou pior. Não vamos deixar o livro melhor ou pior. Vamos levar ele para um outro caminho. Né? E nós, dentro da nossa vida, às vezes achamos que tem uma única escolha, um único caminho. Um dos grandes conflitos. Qual emprego é o melhor ou o pior? Ah, você deixou um para um outro melhor? Não necessariamente. Às vezes os dois são bons, só que passou aquele ciclo, passou aquela fase e precisamos desenvolver em outra fase, né? Essa sensação de que desde que a gente não esteja trapaceando, não há caminho errado. Não há escolha errada. O erro está quando você está maltratando alguém, você está... Agora, do contrário, trocar o nome de um livro, mudar o caminho, não há erro. É sempre um acerto com um novo aprendizado. Né? Então, essa é uma grande lição de vida da nossa caminhada. Se você não está atrapalhando as leis de Deus e precisa de fazer uma escolha, não há escolha errada. Né? Isso te dá um conforto e uma responsabilidade também, né? E é porque as pessoas, você foi no emprego errado. Não foi. Ah, você escolheu o companheiro errado. Não. Era o que precisava de ser naquela época. Aquele livro precisava ser escrito daquele jeito para você começar. E agora ele precisou de estar assim e está tudo bem. Porque era esse o caminho que precisava de seguir. E aí já começa o aprendizado, né? E mas para vocês verem,
Mas para vocês verem que o autor mediúnico também é birrento, tá vendo? O autor mediúnico também é birrento. Tem horas que a gente para e fala, não quero que esse personagem tenha esse fim. Para onde você está levando esse personagem? Gente, mas não era por aí, né? Eu queria outro fim, né? Com certeza. Mas... Como outra coisa que eu queria perguntar para você, como é o seu contato com os mentores? Você sente, não, você vê essas histórias que eles trazem para você. Eles trazem a história pronta e você depois produz, elas vão crescendo à medida que vai passando, tem um livro diferente do outro. Como que é para você esse processo de montar uma história? E esse contato com eles você vê ou você sente? Como você falou, cada livro é um livro. E a cada vez que você vai escrevendo um livro, eu acho que a gente vai se aprimorando um pouquinho mais. O primeiro livro, como eu te falei, com Ezequiel, ele veio e se apresentou, né? Vamos fazer e tudo. No segundo livro, ele já não foi tão solícito assim, não. Não foi bem assim. Ele falou assim, Adriana, ele começava a jogar na minha cabeça, isso aí ele faz até hoje, ele começa a jogar, assim, algumas ideias. O livro não chega inteiro, porque ele me conhece, ele sabe que se chegar inteiro, eu atrapalho todo o processo de criação. Porque a gente fica ansiosa, eu pelo menos eu fico ansiosa, né? Porque eu quero chegar naquela parte, aquelas coisas todas. Então, eu ficaria ansiosa, eu não daria conta de criar com ele. Ele me inspira as ideias, então a ideia chega meia pronta aqui na minha cabeça e eu vou meio que redigindo algumas vezes com ele, que é como se ele estivesse ditando para mim. Em outras vezes, é como se ele jogasse a ideia na minha cabeça e eu vou criando aquilo que eu estou enxergando. Então, é um pouco das duas coisas. Com o Jefferson, por exemplo, que foi o autor desse livro aqui, ó, Um Jovem Obsessor, o Jefferson, por exemplo, eu brinco que ele me obsediou durante algumas semanas, porque eu estava assim em casa fazendo alguma coisa, de repente eu escutava exatamente assim: olá, meu nome é Jefferson e eu sou um obsessor. Poxa, eu olhava assim, como assim? E vinha essa frase várias vezes, e como eu não tive muito contato com o Jefferson ainda, não tinha muito contato com o Jefferson ainda, aquilo ficava meio estranho na minha cabeça, sabe? Eu falei, gente, será que eu tenho que fazer aqui uma rodada de desobsessão na minha casa, porque tem um obsessor se apresentando para mim? Mas brincadeiras à parte, ele, por exemplo, durante muito tempo, assim, umas 2 semanas, ele jogava essa frase na minha cabeça, até que ele, junto com Ezequiel, porque Ezequiel veio com ele e me apresentou, né? Adriana, esse aqui é o Jefferson, você vai escrever um livro com ele. Eu já estava assim, estranhando, porque o Ezequiel não estava meio que me trazendo alguma coisa, né? Mas aí ele foi, me apresentou, e aí a gente começou a escrever juntos, sendo que o Ezequiel, ele não, entre aspas, não me abandonou com ele sozinha. Como eu tinha muito mais facilidade com o Ezequiel meio que foi um pouco do intermediário, quando eu tinha um pouco mais de dificuldade, até que eu e Jefferson ficamos assim muito tranquilos para trabalhar juntos, e aí a gente conseguiu formalizar esse livro. Só que esse livro do Jefferson, Roberta, ele foi um parto, sabe? Aquele parto difícil, de 20 horas de dor, sabe? Foi. Ele foi um parto muito difícil, porque esse livro do Jefferson, ele é um livro muito esclarecedor, e ele lida com assuntos um pouquinho, vou dizer, complicados, eu vou botar dessa forma. E parecia que alguma coisa queria impedir da gente fazer, sabe, publicar esse livro. Parecia que tudo estava dando errado. A gente começava a fazer as coisas, dava um erro.
Aí eu brincando com um grupo espírita que tem lá na Itália, porque esse livro foi para a Itália, ele foi publicado na Itália. Eu brincando, eu falando com ele, gente, vocês não sabem como foi difícil esse livro sair. Ele levou 2 anos, uma coisa que os livros do Ezequiel não acontece. Aí o grupo falou assim, sério, porque aqui foi a mesma coisa para a gente traduzir, a gente perdia capítulos, foi uma dificuldade esse livro ser publicado. E aí, o tempo inteiro que eu estava assim com o Jefferson tentando, eu perguntava para o Jefferson, eu perguntava para Ezequiel, eu perguntava para o meu mentor, eu perguntava para a espiritualidade, gente, é para sair esse livro? Será que eu estou aqui, de repente, né, sendo um instrumento de alguma coisa que não é para sair e tal? E eles falavam comigo, Adriana, tem que publicar, seja forte, tem que publicar. Eu falei, então tá, então vamos embora. E aí a gente conseguiu, graças a Deus, e saiu esse livro que é maravilhoso. Essa questão mexe demais com a gente, porque você não sabe se aquele desafio é para você parar ou se é para você continuar, né, independente do desafio. Aconteceu não na mesma proporção, mas algo muito relevante comigo quando fui fazer a semana do Setembro Amarelo, que é a semana do suicídio, e eu fui convidando as pessoas. Algumas pessoas aconteceram coisas assim absurdas. Algumas pessoas desistiram de última hora. Outras pessoas, eu com tudo anotado, não tinha notado que ela ia participar. A minha internet, que às vezes eu faço live bem distante dela e ela funciona, eu fazia do lado, ela simplesmente não funcionava. Então foram muitos desafios, eu pensava assim, será que não é para fazer? E é a primeira dúvida que surge, né? O desafio é porque é para eu parar, o desafio é porque, apesar disso, é para eu continuar. E aí a resposta também veio dessa maneira, né? Através dos mentores da casa, de dizer assim, é um tema difícil de se abordar. É uma responsabilidade muito grande e tem muitas pessoas querendo ajudar, mas muitas também querendo atrapalhar. Sim. E falar um pouco sobre nós sermos o espelho do que acontece na espiritualidade, que se é de tecnologia, se aqui é assim, é porque é espelhado lá. E às vezes acontece isso. Começou a lembrar de coisas. Lembra, na grande parte da leitura, tem uma tela que aparece para ver as outras vidas. Você acha que é o quê, essa tela? Se não é um pouco dessa tecnologia que tem aí, então dá tudo certo, só precisa de persistir. E eu falava, uma das pessoas, dos coordenadores que é junto comigo, falou, oh, você precisa de dar um jeito na sua internet. Eu falei, olha, eu não sei explicar. Deve ser algum obsessor tecnológico, eu falei para ele. Porque eu não estou querendo me gabar, mas a internet daqui de casa é muito boa. E eu já falei para ele, olha, eu já fiz lives bem distante de porta fechada. Distante do meu lugar principal aqui, da porta do quarto fechado, e estava tudo certo. E agora eu vim para frente, de onde fica o aparelho e a internet não funciona. Me ajuda aí, vamos fazer pressa e ter um obsessor tecnológico. Porque não tinha outra explicação, né? E é esse desafio. Temas que às vezes a gente vai trabalhar e vai estudar, como você falar de obsessor, a grande dificuldade que é. Porque os grandes obsessores, eles são de uma extrema inteligência. E eles sabem as nossas artimanhas, os nossos recursos, os nossos pontos fracos, né? Porque eu penso assim, se para um leitor o livro não passa por acaso, para o escritor, então, você ser responsável por escrever aquele livro não é por acaso. Tem que ter um aprendizado muito grande envolvido, né? E o aprendizado é o desafio, né? Vamos ver como vai ser e como vai acontecer, né? E acontece, e flui,
E a gente escuta as intuições de continua que você está no caminho certo, não desiste, o caminho é esse. E as respostas, às vezes, vêm da forma mais diferente, né? Não vem de imediato, não vem do seu mentor, vem alguém e fala, olha, era o que eu precisava, você Verdade. disse que está me fazendo bem, você fala, não, o caminho é esse mesmo, a gente só precisa de continuar. Você sabe que você falou uma coisa muito, muito presente na minha vida. Por uma infinidade de necessidades pessoais, eu acabo, em vários momentos, eu estou extremamente assoberbada. E, às vezes, eu falava. Hoje, graças a Deus, essa crise diminuiu, mas muitas vezes eu falava assim, ah, gente, será que eu devo continuar com essa coisa de internet, com essa coisa de rede social, sabe? A gente chega e manda, às vezes você tem, era assim mesmo que eu pensava, às vezes você tem 2 curtidas, ninguém comenta nada, para que eu estou me esforçando, sabe? É, fervilhando aqui minha cabecinha para achar as coisas, assim mesmo. E aí, parecia assim, era impressionante. Eu fico imaginando o trabalho que a gente não dá a esses benfeitores espirituais. Porque aí, eu acho que quando a gente entra na crise, eles têm que sair catando alguém que se sentiu bem com aquilo que você escreveu, para essa pessoa ter a intuição para ela poder falar conosco, né? Então, às vezes, eu chegava e falava assim, ah, eu vou desistir, eu não vou continuar com esse negócio, não. A partir do mês que vem eu não faço mais e tal. E aí chegava uma pessoa e falava assim, nossa, você não sabe como que aquilo que você escreveu foi importante para mim. Eu já estava desistindo. Aí você olha e fala assim, opa, tá Eu bom, entendi o também. recado, entendi o recado. Eu Então, também já estava desistindo. não, mas eu não falava isso não, eu juro, mas eu quase que pensava assim, nossa, eu também já Pensa, estava desistindo da situação. E por muitas vezes. Por quê? Porque mesmo que a gente às vezes olha a pessoa, né, que ela faz aquele post bonito, tem um pensamento e tudo mais, mas são coisas que realmente aquele que está escrevendo, ele gasta um tempo para fazer. Hoje eu já não penso muito mais dessa forma, porque eu já entendo perfeitamente que cada coisa que eu escrevo é para mim. Então eu estou queimando meus fosfatos primeiro para mim. Do tipo, eu estou precisando escutar isso, então vai lá, sabe? Então, hoje eu faço muito por causa desses meus amigos que a gente hoje criou pela rede social, pelos meus amigos que são amigos presentes, né, e que me acompanham também. Mas eu consigo perceber hoje nitidamente que quem mais precisa escutar sou eu. Então eu não posso desistir de mim, né? Eu acho que não. é isso, é desistir, realmente desistir da gente. E essa questão de rede social, aconteceu algo bem parecido comigo, mas lá no começo eu pensei assim, bom, vou fazer essa tal de live no Instagram, mas quantas pessoas vão ter? E se tiver pouco, eu não vou nem fazer. Aí deixa eu ver como as pessoas fazem. E como as coisas não acontecem por acaso, eu entrei numa live de uma moça que tinha uma pessoa assistindo. E ela estava fazendo como se tivesse uma multidão Ai, que lindo. assistindo. E foi até o fim conversando, e aquilo foi me emocionando de uma tal forma, e eu fui agradecendo porque a resposta foi muito imediata. E aí eu lembrei da frase enquanto eu assistia: onde estiver uma ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei lá presente. E aí eu lembrei que não importa a quantidade, né? E aí vem um turbilhão de coisas, né? Os templos religiosos não são as casas espíritas ou as igrejas, somos nós. E ele está onde a gente estiver, né? E aí, daquele dia que foi logo lá no começo para frente, eu pensei, não importa quantas pessoas vão assistir, o que importa é você transmitir, é a responsabilidade do que você está fazendo. Ela não cortou, ela não diminuiu porque tinha uma pessoa. Ela continuou até o fim, como se estivesse falando para milhares de gente. Quando eu contei para ela o bem que ela me fez,
ela começou a chorar, porque ela falou que não imaginava isso. E é isso, né? É você fazer o bem para outra pessoa, tão sem a intenção de deixa eu ver quem eu vou ajudar, deixa eu Aham, ver como as pessoas eu vou fazer o bem, fazer por fazer, que o retorno vem. verdade. E ela falou, eu não imaginava, eu falei assim, mas foi uma grande lição de vida para mim. Foi o que eu precisava de ver naquele momento, que não importa a quantidade de pessoas. Primeiro, a espiritualidade vai estar sempre do seu lado. Nós nunca vamos estar sozinhos, não é um que está assistindo, é um monte, né, que vai ver agora, que vai ver depois, e que vai servir de estudo para alguém, de lição para alguém. E aí ela falou, me sinto muito emocionada. E eu falei, eu também. Eu assisti e chorava o tempo todo dessa resposta tão imediata, né? De você pensar, com uma pessoa, imagina, né? Que pretensão, né? E a gente vê o quanto nós somos pequenos e grandes ao mesmo tempo, dessa Engraçado certeza que que a gente precisa engraçado de ter. você não sabe bem da outra pessoa, mas ela atingiu 50% de todos que assistiram naquele momento, porque depois, claro, outros assistiram, mas naquele momento ela atingiu 50% do total das pessoas que assistiram profundamente. Olha que coisa É, legal. Que é bom. isso, você sabe, se um já tá bom, ela atingiu 50% com certeza, né? E é essa mensagem que a gente leva quando a gente faz uma live, quando a gente produz um conteúdo, quando a gente escreve um livro, quando a gente. Todas essas mensagens nós somos capazes de levar, né? E isso nos faz crescer e nos faz tornar pessoas melhores sempre, né? E como é para você esse encontro com alguém que fala, olha, eu li um seu livro, você tem alguma história para contar em relação a algum leitor que te parou e te emocionou sobre um dos livros que leu? Eu tenho uma parceira do que ela me ajuda, né, a propagar. Ela disse que ela, eu acho que você sabe o que é isso, né? São pessoas que elas chegam, a gente manda os livros, eles leem e aí ela faz a resenha e me ajuda e eu a ajudo também a propagar aquilo que ela tem também como conteúdo. E uma vez ela me mandou, né, no direct, ela me mandou assim: eu gostaria de conversar com você pessoalmente, mas só que eu sou de Vitória, Espírito Santo, e ela é bem longe de mim. E aí eu falei assim: claro, eu tomo meu telefone, me liga e tal. E aí ela veio me falar, isso me emocionou muito, que ela falou o seguinte, que a leitura do livro, ela ia lendo o livro e ela ia se identificando com os personagens, com as situações que os personagens iam vivenciando. E ela falou que ela teve, foi tão forte aquilo nela, que ela teve a capacidade de compreender algumas pessoas na vida dela que antes para ela essas pessoas eram pessoas muito difíceis de serem lidadas por ela, sabe? E isso me emocionou muito, sabe? Porque eu sinto, tanto no Ezequiel quanto no Jefferson, que o objetivo deles é buscar essa reflexão, é buscar a ideia de um esclarecimento através de palavras muito simples. Eles sempre se preocuparam com isso. Eles sempre se preocuparam com a ideia de uma linguagem muito simples que pudesse chegar a muitas pessoas. Às vezes eu até complico, que, né? A minha formação às vezes complica. E eles, não, essa palavra não, vamos tentar modificar. E olha que às vezes ainda passa. Né? Que a editora minha fala, Adriana, pelo amor de Deus, que palavra é essa? Né? E aí a gente muda. Mas eles sempre buscaram esse tipo de coisa, levar as pessoas, principalmente o consolo que essas verdades espirituais elas trazem. Você entende? Então, quando eu vejo que a pessoa, ela, sabe, ela chega para mim e fala assim, Adriana,
Eu peguei aquele seu livro de 500 páginas e eu não consegui parar. Eu li em 2 dias e foi extremamente profundo para mim. Eu tenho que ler de novo. Então, essas coisas fazem a gente se emocionar muito, sabe? Porque você olha e fala o seguinte, nossa, o que eles queriam aconteceu. A pessoa ela foi mexida. Porque não existe coisa pior do que você imaginar que uma pessoa consegue ler um livro de não importa quantas páginas, mas ler um livro e não ser tocada por nada do livro. Isso é muito assim, triste, ao meu ver. De você, eu sou escritora, mas eu sou leitora. E eu gosto muito de ler. Então, quando eu pego um livro que eu olho e falo assim, nossa, mas, sabe, não tá chegando no meu coração. Então, às vezes, eu fico assim, muito triste de pensar que talvez aquilo que eu e o grupo espiritual, né, que nos auxilia para essa tarefa, realizamos confeccionamos essa preciosidade, e de repente ele não conseguir chegar no coração do outro, para mim, como escritora, me traz uma certa angústia. Mas não por mim. Eu não sei te explicar. É como se, sabe, eu enxergo naquela outra pessoa, talvez ainda, a necessidade dela ter que colocar um livro de lado, porque ainda não é o momento dela. Porque isso acontece muito conosco. De você, às vezes, começar um livro e você falar, não dá, não consigo passar da 10ª página. Isso não é porque o autor é ruim. Não é porque a história é ruim, é porque a pessoa ela não está com condições ainda de enfrentar determinadas verdades. E isso, para mim, é muito claro, porque eu já tive livros que eu comecei e eu não conseguia seguir, eu parava, falava assim, não dá, não consigo. E, às vezes, alguns meses depois, você pegar o mesmo livro e engolir o livro. Sabe? Por quê? Porque você se preparou. Aquele momento da sua vida te fez se preparar para você enfrentar algumas realidades importantes para você. Então, mas a experiência, assim, muito marcante. Eu tive várias experiências pequenininhas, mas essa foi muito marcante para mim. Dela querer me ligar e falar, Adriana, você não entende? Eu falei, nossa, que bom que pôde auxiliar você de alguma forma. Essa relação mesmo com o livro e com a leitura, de você perceber que não é necessariamente o escritor que fez algo ruim, né? E nem você que fez algo ruim, porque tá tudo certo. Só que às vezes mexer naquela caixinha, naquele momento, não dá. Não Tá é abrindo uma caixinha gaveta que não pode mudar. Não pode, aquela ali tem que ficar fechada. aquela que você engoliu a chave e perdeu, né? Não sabe onde está. E tudo bem, né? Livros desafiadores de ler. Também sou leitora, gosto muito, muito de ler. Eu acho que um livro só que eu desisti, mas os outros, às vezes, eu lia e você vê que era leitura truncada, porque eu tinha como meta assim, ó, difícil ou fácil, eu vou chegar ao fim. Mesmo que for para dizer eu não gostei. Mas eu tinha isso sempre, tenho isso sempre como meta. E eu já tive livros que, assim, enquanto os 500 páginas em um dia, 200 páginas em 3 meses. Mas eu falei, vai ser no meu tempo, linha por linha, mas a gente vai conseguir ler. E aí você, às vezes, vê o assunto e fala, talvez seja isso. Seja esse meu processo dificultoso. É esse meu processo que me impede de interpretar aquele livro de uma forma diferente ou de conseguir lê-lo, né? E a sensação que a gente precisa de ter sempre em mente é que está tudo bem. Você não lê um livro, está tudo bem, né? Como as pessoas falam muito sobre ninguém pode ler nada se não ler antes as obras básicas. Eu acho que as obras básicas são básicas. Você nunca deve deixar de ler e nem parar de ler. São os livros de cabeceira e até da consulta de uma leitura.
Porque você escreve alguma coisa e fala, nossa, mas será que era isso mesmo? Primeiro dicionário são as obras básicas. Mas isso não te impede de ler outras coisas. E às vezes aquele tema da obra básica que você tem tanta dificuldade de entender, vem alguém te conta uma história envolvida naquele tema e você fala, ah, então era isso. É Verdade. disso que falou lá naquele tema que eu estava com dificuldade de ler. Eu acho que os romances e as obras básicas, elas podem se completar. Quando a gente pensa até no processo de aprendizagem para cada um, que é único. A gente vem arrastando de tempos que o processo de alfabetização, de ensino, ele tem que ser único para uma sala de aula. Então, eu, como professor, vou lá e dou aquele processo, e para uns é aquele processo, só que para outros não é. E quando a gente não começa a perceber que o processo não é igual para todo mundo, aí a alfabetização fica igual um sorteio, você joga para cima, quem pegar, pegou. Quem não pegou, fica para trás, você larga. E não é isso, né? Porque às vezes você não pega de uma maneira, mas você pega de outra. E o aprendizado, o conhecimento não é diferente. Quando falamos que somos espíritas e que temos amor sobre isso, não basta só o amor sem conhecimento. Não E sem basta falar, ação, eu né, amo Roberto? caridade, sem entender o que é caridade e o que é É, doação. com Eu estou certeza. fazendo, qual é o processo que eu estou fazendo todo ano, um alimento, e estou fazendo caridade. Há uma diferença imensa nisso. E eu vou entender isso como? Estudando. Então, porque eu amo ser professora, mas não adianta só amar a criança. Se eu não estudar sobre o processo do desenvolvimento dela. Quando eu digo, porque eu amo Jesus, aí você estuda o quê? Sobre os ensinamentos dele, sobre o processo, porque o que ele deixou foi um ensinamento. Verdade. E se eu não estudo, como que há amor sem não dá? Eles precisam de caminhar junto. E como É, esse processo de aprendizado, para cada um é único. E nesse aí, caso, os romances, eles vão te fazendo esse movimento de você ir lá e pesquisar e voltar. Será que é isso? Eu aprendi, conheci países diferentes, conheci lugares diferentes, aprendi sobre genética através de um livro que eu li. São descobertas que a gente acaba fazendo. Você falou assim, puxa vida, ninguém nunca me falou sobre isso. Não faz muito tempo eu li um livro que é, a pessoa desencarna e o noivo, para homenagear a noiva, fala assim, resolve doar tudo, os órgãos dela. E ela fala assim, depois de desencarnado, mas por que que ele doou? Quem falou para ele que eu queria? Se nós nunca conversamos sobre isso. Aquilo eu fiquei paralisada. Eu falei, é mesmo? Se eu não conversar sobre o que eu quero, o que eu não quero, como que o outro vai saber? Se ele vai estar me agradando, me homenageando, ou vai estar me desprezando? Então, você começa a aprender esse processo de, sem julgar o que é certo, o que é errado, se tem que doar, se não tem que doar, mas o que você tem que fazer, conversar sobre. E aí eu parei, falei para meu marido, viu, eu quero te falar sobre um assunto. Você gostaria de doar? O que que você pensa sobre isso? Porque eu penso o seguinte, porque eu falei, é verdade, se a gente não fala sobre... E é o livro, é a leitura que te mostra isso. De olhar com isso e falar, nossa, mas eu nunca pensei sobre isso. E é verdade, né? E de não julgar se quer ou não quer doar, mas falar sobre. E aí eu parei a leitura e falei, olha, a gente precisa de conversar sobre um tema. Doação de órgãos. E aí, esse processo, essa importância que tem a leitura. Eu gosto de compartilhar, gosto de contar para alguém, viu, você leu já tá o livro? E aquela parte. E eu fazia muito isso com a minha mãe, nós líamos na mesma agilidade. Só que ela, anos-luz mais evoluída que eu, às vezes era algum suspense, e ela lá no começo já falava, ó, já sei quem foi que matou. E eu falava, quem? Ela falou assim, não, lê, que eu já descobri no primeiro capítulo. Eu falei, gente, como que ela sabe? E aí, essa culpa de falar sobre o livro, como às vezes a gente fala de novela,
como falam de Big Brother, eu gosto de falar sobre livro. Ai, você leu tal livro, o que você achou? E aquela parte? E isso é uma emoção que não dá para descrever. A gente só sente. Verdade. E a leitura e o conhecimento é isso. É você pegar o que você entende, o que você sente e transmitir para alguém. E você mostrar o prazer da leitura de você fechar o livro. Gente, eu estou lendo um livro aqui que está falando sobre isso aqui. O que vocês acham sobre esse tema, sobre esse assunto? Faz sentido, não faz sentido? E esse processo de acontecer diferente para cada um. E quando eu entendo isso, eu não limito que fulano só tem que ler as obras básicas, só tem que ler romance, ou só tem que ler livro de estudo. Você entende? Para mim, as obras básicas são básicas, eles são lá o nosso alicerce, é dali que se constrói qualquer outro livro. Mas o próprio Mas Allan eu não Kardec, preciso eles exclusivamente, né? mas o próprio Allan Kardec, ele falou que outras coisas ainda haveriam de chegar, porque ele não teria condições de compilar todas as verdades espirituais, até porque Jesus mesmo, há mais de 2000 anos, ele falou, ele com todo o cabedal de conhecimento dele, ele falou que ele não teria condições de passar tudo para nós. Pois é. Chegou Allan Kardec e falou a mesma coisa, vocês ainda receberão muita coisa. E se nós nos fecharmos só nas obras básicas, na minha opinião, me desculpe que pensar diferente, mas se nós nos fecharmos só nas obras básicas, a gente perde exatamente o progresso do plano espiritual. Por quê? Porque a gente hoje já percebe pelas obras, igual aconteceu nas obras de Chico Xavier, que fala sobre as cidades espirituais, né, as colônias, isso não tem na codificação. Mas quando o Chico nos trouxe isso, fez muito sentido para todos nós. Eu brinco muito com os meus amigos, com a minha família, que eu falo o seguinte, olha, se tudo que eu acredito hoje a respeito das verdades espirituais forem mentira, se eu chegar do outro lado e descobrir que não é nada disso, que tudo isso que eu passei, eu vou dizer o seguinte, poxa vida, mas eu me consolei e me diverti pra caramba. E ainda brinco dizendo o seguinte, nossa, e eu ainda sou uma ótima escritora, porque, né, se não for nada daquilo que está escrevendo, sou eu. Então, eu brinco com isso, por quê? Porque, lógico, o fato de repente, nós não termos pessoalmente algumas experiências, né, no plano espiritual, muitas vezes pode nos fazer não ter a certeza absoluta de tudo que está acontecendo conosco. Mas tudo isso hoje é que nos fortalece para a gente seguir e dar o nosso melhor, e sermos mais caridosos, e sermos mais cristãos, e sermos muito mais irmãos conosco. Ou seja, eu sou muito mais minha amiga do que eu seria, e amiga dos outros, aqueles que estão ao meu redor. Então, para mim, hoje, essa doutrina, que não é que ela se desloca daquilo que a codificação nos trouxe, mas ela expande o nosso olhar de uma forma, por quê? Porque nós também estamos mais preparados para isso. Nós estamos mais preparados para a gente poder entender um pouco aquilo que Allan Kardec falou, e como você bem colocou, né? Eu estou lendo, não estou entendendo, e de repente uma experiência de vida ou algo que eu li no livro é que vai fazer com que eu olhe, a ficha caia, e eu olhe e fale assim, nossa, agora eu entendi. Então é muito precioso tudo isso que nós estamos vivenciando, e sem contar que hoje nós não somos mais perseguidos, né? O que aconteceu menos de 100 anos atrás, a gente era perseguido porque a gente queria acreditar nesse algo espiritual, nessa vida espiritual, nessas verdades espirituais que são trazidas pelos nossos benfeitores. É isso mesmo. Nós estamos chegando no final, mas antes disso, nós vamos ter aqui o sorteio de 2 livros da Adriana. Então, eu gostaria que vocês fizessem assim. Quem quiser participar desse sorteio, escreve nos comentários "eu quero". Vai escrevendo "eu quero". Eu tenho uma pessoa que está anotando os nomes, depois com a ajuda da Adriana, nós vamos fazer o sorteio
E eu tenho certeza que esses livros, eles chegam no destino certo. Não sou eu nem é a Adriana que escolhe, né? A gente sempre tem a plena certeza disso. Ele chega até onde ele tem que chegar. Porque as pessoas, a ordem que anota, uma anota, outra escreve, eu seguro o livro, a Adriana escolhe o número, então não há coincidências, há destino certo. Eles já sabem para onde eles vão e nós vamos descobrir aqui juntos. Então vocês podem escrever assim nos comentários, eu quero. Quem quiser concorrer a que esses livros cheguem até você, que chame, que é o perdão, a chave para a liberdade. Os dois são o mesmo. Podem ir colocando eu quero nos comentários. E, Adriana, isso que você falou de, no mínimo, nos tornamos melhores, né? Mesmo que dê tudo errado, no mínimo eu estou sendo mais legal do que eu era. Verdade. Pelo menos isso, né? Porque a gente aprende a ser muito mais legal. A gente aprende a perdoar mais, a relevar mais, a compreender mais o outro, a pensar. Como às vezes um amigo falou assim, quando você pensa assim, e o que Jesus falaria? Ai, tem coisa que é melhor nem pensar, que eu sei qual seria a resposta dele, e com certeza não é o que eu estou fazendo, não. Então deixa ele com ele, e eu vou fazer de outro jeito. Nem tão Jesus, nem tão sem Jesus. Ali um meio termo, né? E Verdade. essas coisas, e a gente vai aprendendo. Primeiro que eu acredito num Deus que não falha, que não erra, que não perdoa porque também não julga. Então, essa coisa do perdão é muito mais humana do que celestial, né? Não consigo imaginar um loiro dos olhos verdes sentado num trono, um tablet na mão, só pensando, Roberta, aquele dia você não foi tão legal. Então vamos mudar. O que você pode fazer para melhorar, para saber se eu te perdoo ou não? Eu tenho uma imagem dele muito mais próxima de mim, muito além disso. Muito mais próxima, quando eu acredito que nós somos a centelha divina, eu acredito que ele está dentro de mim. Não está lá tão longe. Consigo sentir ele no meu dia a dia. E eu penso que a questão de ódio, de perdão, de pecado, é muito mais humano do que celestial. Porque quem te condena, quem te perdoa, quem te liberta, é a sua consciência. Verdade. Não tem nada com ele, embora tenha, né? Mas são termos e oportunidades que a gente criou como ser humano. E talvez por não ter dimensão da proporção da bondade dele. Porque tudo aquilo que Kardec descreveu, ele deixa claro que é só a parte que a gente consegue entender. Porque Deus é muito além disso, né? Verdade. É muito além do que a gente pode entender. Então, eu acredito que ele é muito além do loiro dos olhos verdes sentado. Né? Outro conhecimento e outro aprendizado. E a consciência é quem te preocupa, é quem te fala alguma coisa, quem te mostra, é aquela que a hora que você põe a cabeça no travesseiro, não te deixa dormir. E não é isso, é você, né? E se nós não treinarmos essa consciência, porque para mim isso é um treinamento, ou seja, se eu começo a enxergar no outro e imputar a este outro um julgamento mais cristão, com certeza eu vou começar a fazer isso comigo. Se eu consigo atenuar a ação do outro, porque eu entendo que ele é falho, eu consigo fazer isso comigo também. Então, quanto mais nós treinarmos a nossa consciência para julgar melhor, para ser mais, né, mais consciente da nossa própria imperfeição, e não exigir
da gente algo que nós não temos condição de dar, no momento em que nós nos colocarmos frente a ela, efetivamente, porque todos os dias nós estamos frente a ela, né? Mas quando nós nos colocarmos frente a ela, efetivamente, para que nós possamos fazer uma análise pessoal, que ela não nos massacre, como às vezes a gente massacra o outro, por não aceitarmos quem ele é e todas as suas dificuldades. E eu sempre falo que nas minhas conversas com Jesus, que eu divido os 2 mandamentos em 3, na verdade, né? Quando ele fala que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, eu falo sempre falo. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo e amar a ti mesmo, né? Então, na verdade, são 3. Verdade. E às vezes a gente tem a plena certeza de que quando a gente não se ama, a gente não ama o outro. Como que eu vou entender o outro se eu não me entendo? Se eu não permito me respeitar, não permito me entender. E é essa a nossa grande dificuldade. Ou a gente acha que a gente é vítima do destino, porque isso só acontece comigo, que eu nem merecia tudo isso. Verdade. Ou a gente acha, bom, foi a espiritualidade que quis assim, então eu vou ficar a lá Raul Seixas, deitado com a boca escancarada, cheia de dentes, só esperando a morte chegar. Né? Então, essas situações de hoje a gente ser vítima demais, ou achar que eu não merecia tudo isso, ou achar que, não, isso está acontecendo porque eu mereço. Então, você está sendo vítima de outra, de todo jeito. É tipo assim, tá, isso está acontecendo, e aí? Qual atitude que você vai tomar, né? Para você sair da sua zona de acomodação. O que você está fazendo em relação a isso? É essa questão que deve nos chacoalhar, nos movimentar. Nós precisamos ser movimentados pelo amor e pelo conhecimento. Então, vamos sair da nossa zona de acomodação e vamos fazer algo. Por quem? Por nós mesmos. Ah, mas eu vou continuar falando bom dia todo dia para a Adriana se ela não me dá bom dia? Bom, se a Adriana não me dá bom dia, o problema é da Adriana. Se ela não responde o meu bom dia, olha a situação. Ela não responde. Mas eu faço a minha parte, que é todo dia mandar o meu bom dia. E aí é com ela o que ela vai fazer, né? O papel que ela vai ter, o porquê que ela não faz. Porque às vezes ela não me devolve um bom dia, porque ela está lá sentada na praça com as crianças cantando. Com as crianças que nunca ouviram uma música. E ela não deu bom dia para mim, ela deu bom dia para o mundo. Né? Então, isso de você se julgar ou deixar de fazer, ou fazer porque o outro faz, é muito além disso. Né? É você fazer por você, porque o que a gente falou, independente de acreditar ou não, ser alguém um pouquinho mais legal, no mínimo eu estou sendo mais legal do que eu fui ontem. E quando a gente fala de não se preocupar com o outro, é no sentido de não se preocupar com o movimento que o outro vai fazer. Não deixar de fazer o seu movimento por conta do outro. Mas se preocupar no sentido de, e se fosse comigo? E se fosse? Quando às vezes a gente critica tanto, um assassino, um criminoso, e se fosse meu filho? É verdade. Principalmente quando a gente é mãe, e mexe com a gente, mas não mexe com o nosso filho. Muitas vezes eu penso nisso. Será que se eu visse meus filhos passando fome, como será que eu agiria? Né? É fácil a gente falar se a gente tem comida todo dia na mesa. É claro que existem situações e situações, mas mesmo assim, nós não estamos aqui para julgar o outro. Talvez a ação do outro, né? A ação equivocada, isso eu não quero para a minha vida. Talvez ele tenha que pagar aqui, sim, pela ação equivocada que ele provocou, né? A dor que ele provocou no outro, mas pela ação, não por si. Ele não é uma pessoa boa ou má. Ele é uma pessoa que faz escolhas boas e que faz escolhas más. Nós somos assim. Se nós começamos a entender isso, fica um pouquinho mais fácil. Então, você tem toda a razão. Nós precisamos aprender a nos amar para que a gente possa espelhar isso para o outro. Às vezes a gente ama o outro errado, entre aspas, porque a gente se ama errado. Né? Às vezes a gente ama o outro com muita
muito apego. Por quê? Porque a gente se ama com muito apego, a gente ama muito as nossas verdades e esquece que a gente precisa ser mais maleável. Então, é tudo um reflexo, né? E vai fazendo parte do nosso crescimento. Como diz o outro, vamos lendo, vamos lendo. Vamos lendo para aprender mais. Vamos caminhando, né? E segue o baile, vamos continuando, né? Porque essa questão, às vezes, a gente, pensando nos ensinamentos de Jesus, o ensinamento dele é basicamente o amor. Mas não é o amor próprio. Porque em momento nenhum ele fala, vocês me amam. Ele fala, ame. Ame. O caminho é sempre o amor. E então, e às vezes a gente condiciona muito esse amor de uma necessidade de ficar buscando. Mas você me ama mesmo? Não, e Jesus não fala isso para você procurar se alguém te ama. Porque as pessoas chamarem é uma consequência do que você tem a oferecer. E quando você oferece o amor, não dá para vir outra coisa de volta. Não tem como. E não precisa de ser cobrado. O amor é uma coisa que a gente não cobra. A gente simplesmente faz. Essa necessidade, às vezes, é a nossa carência, é às vezes cobrar se a outra pessoa, eu te amo e você me ama também? Então você só ama se o outro ama? Não, e o amor é muito além disso, né? É muito além de você, do amor condicional. Ele é incondicional, eu amo e ponto. E a bondade, a maldade das pessoas, todos nós temos, né? Nosso lado bom, nosso lado ruim. Ninguém é completamente bom, mas também ninguém é completamente ruim. Todos nós temos a centelha divina lá dentro da gente. Ah, mas ele é um assassino. Ele matou 10. Então, mas ele já matou 40. E dessa vez foi só 10. E esse assassino, ele tem mãe. Ele tem alguém que chora por ele. Ele tem alguém que sofre por ele. Então, nós temos a centelha divina dentro de nós. E ninguém é completamente bom, nem completamente ruim. Essa certeza nos faz fazer prece por todo mundo. Porque todos necessitam de... Eu sinto muito por você. Eu sinto muito pela sua escolha. Não vou julgar, não sei se está certo, não sei se está errado. Mas se nós pensarmos que hoje é a nossa melhor versão, que nós hoje somos a nossa melhor versão, mas a sua melhor versão é um assassino que matou 20. Então, porque ontem a sua melhor versão matou 100. E você está evoluindo. Hoje foram só 20. Verdade. Então, e não cabe a gente julgar se tem, que não tem que pagar. Aí entra naquela lição, aquele post que está passando muito, que o menino pergunta para o pai, fala para o pai, vamos fazer assim? Vamos matar todos os assassinos, vamos matar todos os estupradores e vamos matar todo mundo. Mas aí vai sobrar só quem, papai? Aí o pai fala, meu filho, se matarmos todo mundo, vai sobrar só os assassinos. Então, não cabe a gente executar ninguém, a prova e a experiência de ninguém. Senão eu sou tão boa para matar o assassino, o estuprador, um ladrão, e vai sobrar eu, uma assassina também. Então não vai ser muito diferente, né? Adriana, eu gostaria de mais uma vez agradecer imensamente esse nosso encontro, que a espiritualidade nos proporcionou, essa manhã de domingo tão gostosa, tão rica em conhecimento e aprendizado. Agradecer a participação de todos, a todos que assistiram agora, que assistiram um pouquinho, que vão assistir depois. É muito bom ter vocês aqui junto com a gente. Muito obrigada. Também quero agradecer muito, gente. Que bom para os ganhadores dos livros. Mas eu quero que todos que participaram e que ainda vão assistir, lembrem-se que nós somos verdadeiros ganhadores da vida. Todos os dias, quando nós acordamos, nós estamos ganhando o presente de Deus.
E mesmo que nós não acordemos, ainda assim estamos ganhando um presente de Deus, que é seguir com a nossa vida, com mais aprendizado, mais entendimento sobre o que nós vivenciamos, e que de repente está na hora da gente fazer uma mudançazinha para outras experiências tão enriquecedoras como essa. Que Papai do Céu, que o nosso Mestre Jesus, que a nossa Mãe Maria possa abençoar cada um de vocês em seus lares, aos seus amores, e ainda, como eu gosto de dizer para os meus filhos, para quem a gente ainda não aprendeu a amar. Mas quem sabe, vamos aprender se nós abraçarmos mais e mais os ensinamentos do Cristo. Fiquem em paz, viu?